Você sabia que nós podemos aprender com os outros temperamentos também? Vamos aprender então com uma força de vontade do colérico? O colérico dominante, ele tem uma força de vontade incomum, que nos estimula, nos ensina. Olha, eu fico muito inspirada quando tem um colérico perto de mim, porque ele me impulsiona a ir para frente, me impulsiona a conquistar meus objetivos, a ir até o fim, a fazer acontecer. Então, às vezes a gente olha assim, nós falamos já de alguns pontos fracos, mas quero falar desse ponto forte incrível que é a força de vontade. Assim foi com o apóstolo Paulo, né, que foi incrível, é um dos apóstolos que com certeza mais fez visitas, mais ministrou igrejas, mais longe foi, até porque ele tinha, Deus pôde usar muito seus conhecimentos, sua facilidade de lidar com línguas, ele era um homem culto. Então, todos os seus talentos foram muito bem usados e o seu temperamento foi muito usado para ganhar novos territórios. E é dessa forma que nós vamos aprender também com ele a ter força de vontade. Se você é ou não, se você é colérico, você já tem essa tendência. E nós vamos falar como ela pode ser potencializada. E se você não é, só o fato de você parar comigo aqui, trazer a consciência, isso com certeza pode estimular. Porque agora, como controlados pelo Espírito Santo, nós podemos usar. Olha só, a gente não muda, a gente transforma, a gente se transforma pela ação do Espírito. Então você continua, muita gente fala, eu mudei, você não mudou de temperamento, seu temperamento essencial, a essência, sua natureza, ela pode ser a mesma, mas ela pode ser a mesma, porém a mesma essência apenas, porque ela passa a ser controlada pelo Espírito. Nós estamos continuando a nossa série Sublinhados Comentados do livro Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye, e hoje eu quero falar sobre isso com você. Uma das maiores vantagens desse temperamento, de quem tem o temperamento do dominante, do colérico, está nessa força de vontade. E quando ela é dirigida de uma forma correta, ela se torna muito bem sucedida. E isso é na vida deles, mas nossa, de qualquer pessoa de qualquer temperamento também. Em geral, os coléricos, eles têm sucesso em qualquer profissão que eles escolhem. Sabia disso? Presta atenção. Olham para um colérico e não é porque eles têm assim os maiores dotes mentais que os outros em temperamentos, não é nem por isso. Na verdade, isso se deve à determinação que eles têm. É uma determinação incrível de ir fazer acontecer, de colocar a mão na massa mesmo. Quando muitos dos outros temperamentos abandonam um projeto, uma tarefa, o colérico não, ele persiste, ele é tenaz até atingir o seu alvo. E presta atenção no apóstolo Paulo, foi exatamente assim. Em 1 Coríntios, ao descrever todos assim, os padrões de autodisciplina, olha o que ele disse. É 1 Coríntios, se você quiser olhar aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 9, dos versos 24 a 27, diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha o domínio próprio, não é verdade? E aí mostra uma das várias maneiras da força de vontade de Paulo. É uma indicação de que ele procurava se dominar em tudo. Quando ele disse assim, eu me esmurro, quer dizer, eu tomo conta de mim, eu domino as minhas emoções. Eu entendo a importância de fazer isso porque eu estou pregando a outros e eu tenho que cuidar que eu mesmo não seja reprovado. Olha, a atividade dele não era a do sanguíneo que não precisa de um propósito. Sabe que o sanguíneo, ele não precisa de... O sanguíneo influente, ele não precisa de um propósito para fazer alguma coisa. Não, ele tem a simples alegria de estar em qualquer atividade. Ele se contenta muito fácil. Os sanguíneos são muito fáceis de gostar de estar apenas fazendo. Já o colérico não, ele precisa de um alvo, ele precisa saber para onde ele está indo, o que ele está fazendo. E isso indica que ele sabia sempre para onde ele estava indo, que tudo que fazia tinha um propósito.
um significado. Se você é um sanguíneo e está ouvindo isso, está falando, ai, mas eu tenho propósito. Eu estou falando em geral, né, gente? Não são todos. O fato é eu, por exemplo, que me move hoje a um grande propósito de Deus. E isso faz muito mais sentido, mas eu já vim em lapidação. O fato é que facilmente eu que sou sanguínea, por exemplo, sempre tive prazer em várias atividades. Porque o foco do sanguíneo é se divertir naquilo que ele faz. No entanto, quando se tem um propósito, assim como Paulo teve aqui, tudo muda, porque você cria uma chama dentro de você. E olha o que ele diz, né? Que além dele saber que ele tinha um propósito e significado, isso também indica que ele não abusava do seu corpo. Ele queria dizer que quando ele disse eu faço dele meu escravo, quer dizer, eu não uso ele, eu domino, eu que mostro para ele o que deve fazer. Ou seja, ele cuidava de tudo no seu próprio corpo. Essa é a tendência do que ele estava fazendo. Ele cuidava tanto da questão da carne como o cuidado com o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E foi esse apóstolo Paulo, quem revelou um segredo bem importante sobre como obter vitória sobre as nossas fraquezas. Ele sabia que a autodisciplina começa na nossa mente, no nosso entendimento. Se você não resolver que vencerá determinada dificuldade, gente, provavelmente você jamais vai conseguir vencê-la. É exatamente na nossa mente que nós precisamos vencer e saber a importância de ir até o final. Quando nós não doutrinamos a nossa mente, nós não dirigimos. Se a gente não a dirige, né? Se a gente não a dirige para onde a gente quer chegar, se nós não damos um caminho para nossa mente, ela começa a agir no piloto automático, da forma como você sempre agiu, tudo que você viu, ouviu e sentiu a tua vida inteira. Foi formulando crenças que vão dirigindo lá no teu inconsciente. Todo dia você toma decisões baseadas nas suas experiências passadas, até que você traga consciência de que você pode ter domínio sobre a tua mente, você pode dirigi-la. Então, se você faz isso, como diz aqui Paulo, disse em 2 Coríntios 10, que levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, quando você tem essa consciência que o seu pensamento pode sim ser dirigido para torná-lo obediente a Cristo. Então, o cristão disciplinado, ele tem um bom propósito em sua mente. Esse bom propósito vai trazer sentimentos positivos em seu coração. O Senhor Jesus disse como homem pensa em seu coração, assim ele o é. O sucesso na vida cristã ele começa no nosso entendimento, na nossa mente, nos pensamentos. E essa é a forma que nos leva à sua boa, perfeita e agradável vontade. Quem cede às próprias fraquezas, dando desculpa e mimando a si mesmo, tendo dó de si, nunca vai mudar. Eu quero aqui encorajar você a não ter dó de você. Porque eu tenho um temperamento, eu queria ter outro. Não, para de mimimi, amigo, amiga. Eu vou chamar de mimimi, mas não se ofenda. É que quando a gente começa a querer ser o que Deus não nos fez, a gente está começando a ser insatisfeito com tudo. Se você fosse de outro temperamento, você também ia reclamar do outro. É a nossa natureza insatisfeita. Então, ame aquilo que Deus fez em você e aprenda com outros temperamentos. Se inspire. Eu me inspiro muito aqui em Paulo, que é determinado, que sempre levou cativo o pensamento à obediência de Cristo, que sempre nos ensinou que o poder de Deus sempre vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Olha, lembre-se, em Filipenses 4,13 disse: tudo posso naquele que me fortalece. E é isso que a gente obtém a vitória na batalha do temperamento. É quando a gente entende que quem nos fortalece, a gente pode mudar sim. Você como colérico pode sim ser mais gentil, você como sanguíneo pode ser mais organizado em alguns momentos, vocês podem ter estratégias, né? O melancólico pode ser mais otimista, o fleumático pode ser mais ativo, todos nós podemos ser aquilo que não somos, mas não no completo, nós podemos ser controlados pelo Espírito Santo. Quando pedimos Espírito Santo, me ajuda. Quando a gente ora, quando a gente busca e fala,
Me ajuda a dominar meu temperamento, que seja o Senhor, porque eu sozinho não dou conta. E assim nós continuamos dependendo de Cristo e não da nossa carne que é falha. E assim nós acabamos sendo mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach, coach cristã, e nós estamos juntos nessa jornada de autoconhecimento para que nós possamos nos lapidar e honrar mais a Deus. Amém? Um beijo, até o próximo áudio.